estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast E Digo Mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde mental. E para falar um pouco de saúde mental, a gente convidou o Dr. Danilo Cassani, que é carmense, cidade de Carmo, que é vizinha à cidade de onde a gente grava esse podcast, que é Além Paraíba. O Dr. Danilo é especialista em psiquiatria, especialista em medicina do trabalho, medicina da família, perito pelo TJRJ, e atualmente ele atende em toda a região ali, Carmo, Duas Barras, Subidouro, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco. E o doutor Danilo já foi diretor do Hospital Raul Sertã, em Friburgo, é isso? 2021. A Isadora até brincou com ele, se a saúde mental dele está boa, trabalhando tanto. Seja bem-vindo e muito obrigada, doutor Danilo. Oi, gente. É um prazer, uma honra poder participar com vocês. E, de fato, né, eu acho que eu preciso de um psiquiatra. Sua saúde mental está em dia, doutor? Como é que está a saúde mental de quem cuida da saúde mental? Exatamente. Uma pergunta que não quer calar. E fico perdido quando eu falo esse monte de idade. Na verdade, tem dia que eu até me perco. Onde que eu estou agora? Para onde que eu vou? E algumas poucas vezes já passei da onde que eu tinha que ir. Enfim. Não, mas faz parte. Acho que todo mundo precisa um pouquinho de tratamento. É bom para todo mundo saber que a vida de todo mundo é difícil. Exatamente. Que não é porque a gente trata que a gente não sofre, com certeza. Estou muito feliz aqui da sua presença. Foi um dos temas mais pedidos até por quem acompanha a gente. E antes da gente começar, queria agradecer a doutora Tabata Mendes, nossa patrocinadora oficial. A doutora Tabata, ela é especialista em ortodontia e ela é Invisalign Top Doctor. Inclusive, recentemente, ela ganhou uma premiação porque ela foi uma das que mais tratou casos de Invisalign no segundo trimestre de 2022. E o que não é novidade, que a doutora Tabata vem recebendo esses prêmios da Invisalign frequentemente, né? Parabéns, doutora Tabata, né? Parabéns. E muito obrigada por estar aqui com a gente, né? E o Instagram dela é @doutora.tabatamendes. E aí, quer começar? Vamos começar. Acho que uma das perguntas que mais apareceram é quando as pessoas devem procurar um psiquiatra? Se precisa passar por um clínico geral antes? Quando deve procurar? Já começamos. Estou brincando. Não, essa é uma pergunta... Sempre que possível, né? Sempre que possível, Se tiver um tempinho, por favor, procure um psiquiatra. Não, brincadeira. Na verdade, isso é uma dúvida muito comum nos pacientes. Quando devo procurar e quem eu devo procurar? Porque, de fato, na saúde mental nós não temos só a psiquiatria, nós temos a psicologia, temos os terapeutas, né? Alguns outros profissionais, até da área de educação, fazendo neuropsicologia, né? Como pedagogos e tudo mais. Então, de fato, quando deve procurar? Quando você achar que, em algum momento, sua saúde mental não está tão legal, quando você está estável emocionalmente. Já é um primeiro passo, porque às vezes a gente espera achando que, não, olha, estou passando por um período de estresse, né? Estou um pouco ansioso, estou um pouco triste. Mas se isso não tem uma situação, né, que justifique a reação emocional que você está apresentando, de fato você deve procurar. E aí fica muito a critério qual o profissional. É importante você ir a um profissional, né, especialista em saúde mental. Até uma pergunta do Instagram que é legal, né, Isadora? É que se só o psiquiatra é capaz de identificar os transtornos mentais. E aí você acabou até de falar, né, que às vezes nesse meio todo as pessoas vão identificar e vão encaminhar, né, ou para o psicólogo ou para o psiquiatra, né? Até porque, na maioria das vezes, o tratamento é multiprofissional, né? Então, a gente precisa da terapia, a gente precisa, às vezes, do tratamento medicamentoso, nem sempre, mas boa parte das vezes sim, mas terapia praticamente sempre, né? Então, fica muito a critério da pessoa. Aquelas pessoas que têm um certo receio, elas acabam procurando o psicólogo. Não, ainda não estou no nível de ir no psiquiatra. Né? Ainda não fiquei maluco. Né? Mas e algumas pessoas acabam procurando psiquiatra também. Apesar de que, em poucos casos, tem o inverso. Tem gente que não gosta de ir no psicólogo e já vai direto na psiquiatria. Eu acho que é muito porque no psicólogo você tem que falar muito, né? O psiquiatra as pessoas acham que o seu problema de saúde mental, você tomou um remedinho e ficou bem. Exatamente. É prático. Que não tem tão... Queria eu ter esse remedinho milagroso aí. Enfim. Outra pergunta do Instagram, né, Isadora? Quanto tempo demora para dar o diagnóstico? É muito relativo. Todo mundo que procura o tratamento de saúde mental, obviamente a pessoa vem muito aflita, querendo saber o que tem, né? Qual que vai ser o tempo de tratamento, qual o diagnóstico que eu tenho. E
os transtornos mentais, eles não são coisas palpáveis. Não é, peraí, vamos fazer um exame, que tem muito paciente. Doutor, posso fazer um exame de imagem, uma tomografia? Isso, uma pergunta, Instagram aqui, fizeram. se tem exame para dar esse Até para diagnóstico. prevenir, tipo, eu vou fazer um exame genético para ver se eu posso ter alguma... Posso fazer um exame, mas tem uma galera, tá, da saúde mental, alguns cientistas, uma vertente da psiquiatria, na verdade, da psicologia, que eles estudam genes e tudo mais, que possam assim, ajudar no diagnóstico e, de repente, até na prevenção de alguns transtornos. Mas, de fato, a maioria deles, né, salvo algumas exceções, eles não têm esse exame. São diagnósticos clínicos. É uma questão muito observacional. A gente tem critérios diagnósticos que a gente preenche através da nossa observação clínica, do que o paciente está falando para a gente, do que o paciente está apresentando de sintoma. Então, isso é muito relativo. Além do que, existem muitas variáveis que influenciam no quadro do paciente. E muitos tipos de transtorno também, né? E muitos tipos de transtornos que os sintomas flutuam entre eles. Exatamente. São muito parecidos. Então, opa, peraí, eu tenho isso. Eu tenho um transtorno de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade ele pode ser um transtorno misto, pode ser um toque, pode ser síndrome do pânico, enfim. Né? Hoje, muito comum e muito falado, TDAH, né? Que todo mundo acha que tem. A gente está vivendo até mais um momento de desconstrução de um diagnóstico do que possivelmente diagnosticar as pessoas. Todo mundo acha que a falta de atenção é um TDAH e ponto. Enfim, então... É meio que todo mundo também acha que quando começa a esquecer tem Alzheimer. Né? Tem Exatamente. Isso, e sequela de Covid moda, já está... Né? E essa questão que você falou de muito se falar. Você acha que com rede social hoje em dia, muitos profissionais estão lá mostrando um trabalho, faz caixinha de pergunta, tira dúvida. Com muitos profissionais da área de saúde mental, as pessoas estão procurando mais, talvez, né, uma até pergunta, essa procura maior porque elas têm mais conhecimento sobre os problemas. Por exemplo, a gente estava conversando uma vez de seriados que abordam transtornos. Aí você fica, será que eu tenho isso? Porque eu tenho os comportamentos igual esse personagem. Eu acho assim, isso que a Isadora está falando, é porque colocou para a gente, eu acho que dentro da história dos seriados, da história dos artistas se posicionarem em relação... Eu tenho depressão, eu sou bipolar e tal, as pessoas começaram, talvez, a procurar saber e, talvez, a perder essa vergonha, que seria até uma pergunta aqui também, né, Isadora, dentro disso que a Isadora está falando. Então, elas estão procurando mais, né? Exato. Ou não, ou elas continuam se fechando, né? E lendo só, ou só assistindo. Hoje fala-se muito mais em saúde mental. Né? Só filmes, seriados, a difusão da globalização com a mídia social também traz muito isso para a gente, muita gente, muito profissional falando, né? Alguns, né, com informações irresponsáveis, outros com informações responsáveis, a gente tem que saber filtrar isso também, que é muito delicado, que acaba que... tem gente que sofre porque recebeu uma informação que não é responsável, uma informação que não é fiel e está sofrendo daquilo. Né? Também tem isso. Mas, de fato, já aumentou, quebrou-se um pouco esse tabu, né, de falar, né, de saúde mental, de tratar saúde mental. Ainda assim, se a gente for falar de uma forma proporcional, ainda a maior parte da população tem uma resistência ao falar, ao tratar saúde mental. Mas, se a gente for comparar os últimos anos, aí, de fato, teve uma melhora muito significativa nessa questão das informações, da aceitação das pessoas. E isso também em detrimento do aumento do número de casos. Né? Que hoje está absurdamente maior do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Então... Depois da pandemia isso aumentou, porque tem perguntas nas caixinhas, né, justamente sobre isso, principalmente sobre ansiedade, né? Criança, tem até uma pergunta, né, Isadora? Como fazer com as crianças que estão tendo crise de ansiedade coletiva na escola, né? E fora a gente que voltou para o trabalho, eu fiquei 100% home office, a Isadora não pôde, teve que ir eu fui para a linha de frente, eu fiquei ansiosa porque eu fui para a linha de frente. Eu acho que eu não tive tempo de ficar ansioso. Como sair dali, pelo contrário. Entrar na pandemia era assim, atende um, entra no CT, atende outro, vai para outro hospital, corre para lá. Eu chegava em casa e dormia. Aumentou muito o nosso trabalho
Mas então nas aumentaram unidades os de problemas saúde. ou não? A gente não pode dizer isso. Porque assim, eu não tive tempo de pesquisar os dados, mas, assim, por exemplo, no caso da violência contra a mulher, a gente vê o aumento óbvio de dentro da pandemia, com as pessoas em casa. Esse da saúde mental, eu não tive tempo hoje de olhar, eu queria muito trazer dados, mas a gente também acaba não conversando muito por causa dos dados. Mas no seu trabalho, no dia a dia, deu para sentir que nesses 2 anos aumentou ou não? É muita coisa mesmo. A gente ainda não tem dados específicos, tem alguns, mas nada que reflita, até porque esse aumento, na verdade, a gente está começando a vivenciar ele agora, por incrível que pareça. Durante a pandemia aumentou muito, mas a implicação na saúde mental das pessoas, a gente está vendo daqui para frente. Né? Está começando a aparecer muita gente, muita criança, né? E devido a diversos fatores, isolamento social, que as pessoas tinham sua rotina e tudo mais, e de repente todo mundo tem que começar a ficar em casa, aí mexe com a logística familiar, começa a ter conflitos familiares. As crianças que ficavam uma parte do dia fora e os pais poderiam trabalhar, aí começaram a ter que ficar em casa, estudar em casa, e o pai tinha que trabalhar mesmo que home office, ou a mãe, mesmo mas tinha que dar conta da criança estudar no mundo digital, que não era de costume. Enfim. Nossa, eu fico ouvindo isso. A Isadora sabe que eu fiquei enlouquecida. Não, os professores foi um público absolutamente acometido Muito, né? na época da pandemia, porque o que era o professor? Ele entrava na sala de aula, dava aula, no máximo levava uma prova para corrigir em casa, né, ou preparar a aula e tudo mais. Naquele período, você entrava cedo, atingia todos os alunos que estavam ali dentro e pronto, e ia embora. Na pandemia, os professores de mães começaram a ter que fazer um monte de grupo no Zap. A difusão da tecnologia e da internet não é igual para todos. Né? A gente sabe que, principalmente escolas públicas, né, onde muitas crianças, muitas famílias, não puderam nem ter por incrível que acesso às pareça, aulas, não tinham né? acesso. Quando tinham no horário diferente. Então, ficou muito irregular. Né? Os alunos da mesma classe eles tinham um ensino totalmente diferenciado por conta dessas questões. E aí os professores sofriam com isso, porque estava chegando mensagem de Zap, de e-mail, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, eles tinham que dar conta. Né? E, enfim, então, de fato, as crianças sofreram muito, mas os professores sofreram muito. E os pais... Eu nunca valorizei tanto um professor quanto na época da pandemia, com meu filho sendo alfabetizado online, porque não tem como, você não tem didática para ensinar aquilo ali. E os pais tiveram que se desdobrar, foi o que eu falei. Os que não precisavam trabalhar, ainda conseguiram demandar aquele tempo. Os que precisavam trabalhar, eles tinham que trabalhar, mas tinham que dar conta do ensino dos filhos também. Né? Como é que você pega uma criança de 6, 7 anos, bota ela em frente de um computador e ela vai aprender sozinha? Algumas até tem, né? Mas a atenção consegue uma coisa, mas no geral é impossível. Então eles tinham que se dobrar, ou seja... E aí, aonde que sofre? Qual área que sofre? Saúde mental. E assim, o meu círculo não é muito materno, de amigos, né? Eu ainda não sou mãe, minhas amigas também não. E eu reparei que a minha produção, eu sempre fui muito de produzir demais, trabalhar muito. A minha produção depois da pandemia caiu muito. Não sei se isso cientificamente tem alguma explicação, mas deve ter, com certeza. Mas uma amiga minha comentou essa semana, ela começou a administrar medicação. E ela comentou, Isa, eu estou me sentindo em desvantagem em produção por não estar tomando, porque todos os meus amigos estão indo em psiquiatra, estão tomando medicação, e eu acho que eu estou em desvantagem. Eu não estou produzindo tanto quanto eles, porque eles estão medicados. Pois é. Eu atendo ali na Policlínica no Carmo, fique à vontade. Tem que fazer um merchan. Claro. Para você não ter essa desvantagem. Sim. Não, gente, eu sou uma fã de tratar desde muito cedo, porque eu tive uma primeira crise de depressão ainda muito nova. E, assim, uma coisa que eu modéstia à parte, me acho uma pessoa inteligente, que busca saber das coisas. Então, nunca passou pela minha cabeça a pessoa ter dificuldade de entender que ela precisa de tratamento, sabe? É muito, que é assim, químico, né? Exatamente. E que, assim, fora a parte química, gente, o tratamento com o psicólogo, o doutor Danilo sabe muito melhor que eu, é fundamental nesse processo junto com o psiquiatra. Sim. Aí, né? Falar cura, né? Você precisa falar. Oxe. Entendeu? Então, assim, não passa pela minha cabeça as pessoas ficarem protelando isso, ou por vergonha, só por dinheiro, que é uma coisa que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, que às vezes não tem condição, e é preciso que se tenha políticas públicas voltadas para isso. Mas só por isso,
Não tenha vergonha, sabe, de ser alguém que é muito mais feliz e se encontrar. A Isadora falou disso de não render. Tem outra pergunta da caixinha do Instagram. Se deixar tudo para depois, procrastinar é um dos sintomas da depressão. Ou se é só preguiça mesmo, se é do temperamento de cada um. Não, na verdade é muito comum nos transtornos ansiosos, né? Essa procrastinação. Por quê? Qual que é a característica principal da ansiedade? A gente preocupado com tudo que vai acontecer, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu coloco aqui em cima da mesa 10 problemas, eu fico olhando aqueles 10 problemas, e é o que eu faço. Eu, muito ansioso, eu não resolvo esses 10 problemas. Eu me recolho. Eu faço amanhã. Ou eu faço amanhã, entendeu? Ou fico enrolando. Aí o que isso acontece? Como eu tinha que resolver alguns deles, isso me deprime. Sim. Isso me deixa para baixo, entendeu? Porque eu não fui produtivo, não resolvi nada. Eu começo a não entregar as coisas no prazo, eu começo a ficar E aí vai virando uma bola de neve, que depois vai ser uma avalanche. Entendeu? E aí é que mora o perigo, porque nesse momento, quando começa a iniciar, é que as pessoas deveriam procurar. Só que não, ninguém procura no momento em que está começando a nevar. Todo mundo procura depois que já fez a bola de neve e a avalanche está descendo de morro abaixo. Aí é muito mais difícil. Levantar da cama, que não tem vontade de Aí é tomar muito um mais banho. difícil de tratar. Sim. É muito mais difícil. Que acha que vai resolver sozinho, né? Uma coisa que eu acho legal da gente falar também, por exemplo, eu estou falando isso, que eu sempre procurei tratamento, mas por diversas vezes eu parei de tomar o remédio antidepressivo sozinha. Porque eu falei, estou ótima, está tudo bem, não vou mais ao médico, não preciso. E parei. Então, assim, é uma coisa também seríssima, inclusive, química, porque você arranca aquele medicamento do seu corpo de uma vez só, e aí você vai para o chão de uma vez, né? Aí parece que é muito pior do que a que estava antes. E as pessoas fazem muito isso. Ou elas querem resolver sozinhas, ou elas querem tomar a decisão do médico. Tem isso também. A gente vive numa sociedade muito imediatista, e serve para a saúde também. E para a saúde mental. As pessoas querem resolver aquilo rápido. E por vezes que a gente resolve rápido, né? A pessoa já não quer mais tomar o remédio. Só que a fase mais importante do tratamento não está na curva de melhora. Ela está na reta de estabilidade. É diferente, entendeu? É naquele período de estabilidade que a gente precisa de manter o tratamento para aquilo fazer parte da vida da pessoa, para aquilo ser normal na vida da pessoa. E aí sim a gente começa a pensar em fazer um desmame da medicação. E como tirar, né? Porque as pessoas esquecem que o médico sabe como fazer. Que ele não decide, hoje você não toma mais, está tudo bem, vai ficar por aí. Livre. Então é muito comum, a pessoa melhora, opa, melhorei, pá, não precisa mais remédio. Toma, aí volta tudo de novo, ou até pior. E é pior, né? E fora risco de síndrome de retirada e outras coisas mais que podem aparecer. Abstinência acontece com medicações. Então, de fato, a gente tem que ter essa atenção. Quando o meu paciente chega para mim e fala... Estou muito feliz. Quando que eu vou parar de tratar? Porque eu estou bem. Eu falei, agora... Tá bem mesmo, querido. Mas agora que é o momento da gente manter o tratamento por um tempo. Porque isso que você está sentindo agora tem que ser normal na sua vida. E não é porque você sentir um dia bem que a gente pode tirar a medicação que todos os dias serão assim. E demora para entender, tá, gente? Demora. Porque eu fiz isso muitas vezes até entender que olha isso, que absurdo, tá? Se eu fiz, eu que procuro, imagina quem não quer nem tratar, né? Então, mas isso de imediatismo, perguntaram quanto tempo demora para o remédio começar a fazer efeito, né? E já começa... A pessoa que é a tal da pílula mágica, né? Não, tem a maioria dos tratamentos a gente leva no mínimo 2 a 3 semanas para começar a ter alguma resposta. Em muitos casos, nem com 1 mês, 2 meses, a gente começa a ter. Então, tem gente que toma 1 semana, não melhorei, para com a medicação. 10 dias. Falei, mas não deu certo. Eu faço questão como de se fosse avisar. uma dor, né? Quando você está sentindo uma dor, você toma um remédio, a dor para. Eu faço questão de avisar para os pacientes, mas, infelizmente, tem colegas, né, profissionais que não avisam, que não têm essa delicadeza. E tem pacientes que não sabem esperar. Até pela própria ansiedade mesmo. Até Se a pessoa está passando por uma até pela própria ansiedade, é natural ansiedade. que ela queira que aquilo seja muito rápido, né? Mas, infelizmente, tem que entender que é uma doença. É um exercício da paciência. Né? E qual que é o papel aí nesse sentido? Começou a medicação, muita gente tem medo de medicação. Existem transtornos que a gente pode tratar sem medicação, que, vamos supor, vai ao seu consultório e você mesmo diz, não... isso aí a gente consegue tratar só com a psicóloga, vou te indicar, você vai, trata, ou então agora a gente já terminou, vamos fazer o desmame, vai para a psicóloga e fica, entendeu? Porque tem gente que tem muito medo da medicação, né? Teve perguntas sobre isso, né, Isadora? Todo remédio engorda, tem da dependência, né? Então, quando
o paciente chega no meu consultório, ele já chega precisando de medicação. Tem aqueles que eu identifico que não precisa. Eu posso... Pouquíssimos. Não lembro. Estou brincando. Até porque muitos vão indicados pelo próprio psicólogo, né? Sim. Mas pelo fato de eu ser um profissional de saúde mental que sou capacitado para prescrever remédios, então quase que a totalidade dos pacientes vem até mim, precisam da medicação. Né? Falei brincando, mas tem outro paciente que eu identifico que não precisa. Fala, não vamos iniciar a medicação, mas isso é uma linha de trabalho minha. Eu entendo que quanto menos, melhor. Entendo que a medicação não é a solução para o transtorno mental. A medicação é um alicerce, é uma base para o tratamento. O que resolve os transtornos mentais, e eu digo a maioria, porque tem alguns que, infelizmente, dependem da medicação até para a vida toda, mas a maioria dos transtornos mentais, eles são resolvidos com terapia. A solução é a terapia. Porque é na terapia que a gente aprende a lidar com os problemas, lidar com as nossas emoções, organizar os nossos pensamentos. Né? Medicamento não faz isso, né? A gente não tem a pílula mais, toma aqui, controlou os pensamentos. Né? Não. Passa uma coisa na cabeça e isso vamos esquecer o que é de ruim. Não. Essa coisa da ansiedade, por exemplo, de procrastinar, eu sempre fui muito procrastinadora, assim, e a minha psicóloga ela fez uma coisa incrível para mim, que eu amei, assim, para a vida, que ela falou, escreve tudo que você tem que fazer. Mas é tudo, não são os seus compromissos de trabalho, não. Eu vou acordar, eu tenho que me exercitar, eu vou marcar consulta para o fulano, eu preciso marcar um exame para mim, porque a sensação de ir riscando é muito boa. E não se cobrar se você não conseguir riscar tudo. Mas você riscou e passou para um outro dia, está tudo bem. Mas sabe por quê? A maioria das pessoas ansiosas e que procrastinam pela ansiedade, elas não organizam o que elas têm para fazer. Elas jogam, só sofrem. O Danilo falou, elas jogam lá e falam assim, nossa, eu tenho isso tudo para fazer, acabou a minha vida. Não vou fazer. Essa questão de riscar é bacana, mas o mais bacana seria se você botasse uma tarefa em cada folha, como se fosse um caderno. A primeira folha é uma tarefa, aí você vira ou risca, aí aparece a segunda tarefa. Porque se você faz uma lista de um checklist, você risca primeiro, mas o tempo todo você está olhando muito, todas as né? outras. Exato, E o segredo não é você se preocupar com as outras, você dá foco naquela tarefa. Na primeira, excelente. Aí outra Entendeu? dica, Então você tem que esquecer, assim, é um exercício diário. Né? Botar em ordem de importância, mas ordem de importância, exatamente, mas fazer um de cada vez. De forma que as coisas não te façam lembrar dos outros. Porque tem que ter uma destreza, uma saúde mental muito linear para a gente olhar aquela lista toda e não se preocupar. Só tenho mais 300 coisas para fazer, tá tudo bem. Tá tranquilo, vamos devagarzinho que a gente chega lá. Doutor Danilo, até uma pergunta engraçada, que nem estava na pauta, mas, enfim, as pessoas, eu costumo brincar com meu marido, que eu dou conta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e ele só faz uma de cada vez. Porque se ele estiver olhando para a televisão... E eu estou conversando com ele, ele não sabe o que eu estou falando. Ele responde, sim, não. Mas depois ele fala, você vai aonde? Não, aquilo que eu te falei, que eu tinha compromisso. Hã? Que você nunca me falou isso. Se ele estiver lavando uma louça, não adianta, porque ele não ouve o que eu estou falando. Então, assim, eu falo que mulher tem uma capacidade maior de fazer. Ele fala que mulher não tem foco. Então, vamos resolver essa situação. Muito bom você falar isso, porque tá vendo, gente? Isso não acontece só comigo. Reclamam de mim, mas isso não acontece só comigo. São todos homens. De fato, vocês são abençoadas por Deus, por natureza, e têm essa destreza de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, apesar de muitas das vezes não ser benéfico. Mas a mulher é impressionante. Vocês têm a capacidade de desenvolver multitarefas, entendeu? Claro que muitas das vezes causa sofrimento mental, mas vocês têm essa capacidade. Mas na hora que você disse isso, eu pensei, seu marido sofre muito menos que você. Não, mas isso aí é índice, tem índice comprovado, né? Sim. Que os transtornos são muito maiores nas mulheres. Os homens é aquela coisa, uma coisa de cada vez. Tipo assim, tô vendo o jogo, pode explodir a bomba que tô vendo o jogo. Tô lavando a louça, entendeu? A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, isso parece uma característica, né? Evolutiva, se assim posso dizer, que vocês adquiriram ao longo do tempo. A gente tem que ver uma coisa também, assim, é que eu falei isso, que
os transtornos são maiores nas mulheres, mas a gente tem que olhar nesse índice também, que os homens procuram muito pouco. Ou eu estou enganada? Tá certíssimo. Eles tentam se manter mais fortes, né? Na verdade, fragilidade. nós somos mais fracos. Essa é a verdade. A estabilidade emocional é muito maior nos homens do que nas mulheres. A fragilidade emocional. E não quer mostrar. E justamente pode. por isso, porque a gente não tem essa capacidade de lidar com muitos problemas ao mesmo tempo. Vocês têm. É claro que a gente está falando de uma forma de maneira muito geral, né? Mas os homens procuram menos, né? Eles têm essa dificuldade de mostrar que está precisando. Peraí. Toda aquela cultura, né, que a gente fala para o nosso próprio filho. Menino não chora. É isso que eu ia falar exatamente, a grosso modo. O homem não chora. É. Ele não quer chorar. Não quer chorar na frente de ninguém. Das pessoas, eu só lembro na faculdade, uma professora minha disse assim, quando vocês estiverem aqui, dentista é uma... Não é aquela coisa que a pessoa acorda, vou no dentista hoje. A minha profissão acho que é uma das mais odiadas, né? De pessoa, eu vou lá no dentista. Aquele barulhinho. Ninguém vai feliz, né? É muito difícil um paciente... A gente sai feliz sorrindo, né? Depois termina. Mas vai, chega e eu tenho muito mais dificuldade em pacientes homens. Muita dificuldade deles falarem que eles estão com medo. A pressão, vai lá, de 180. E deve demorar para ir também, sim, né? Sim, demora para ir, vai quando está realmente com muita dor. Não, você vê uma coisa, a gente fala de saúde mental tudo. As mulheres, de fato, elas cuidam mais da saúde. Tanto cuidado com a saúde quanto cuidado com a vaidade e tudo mais. E eu fico impressionado como que vocês conseguem fazer aquele negócio de depilação laser. Eu fui fazer um cadinho daquilo, a mulher fala, não dói, não, você queima só um pouquinho. Eu fui fazer. Aí eu falei com a Marcele, que é minha amiga dermatologista de Friburgo, ela estava fazendo. Eu comecei a chorar de dor. Eu chorava de dor. Eu falei, Marcele, todo mundo, não estou chorando. Ela, você está chorando? Eu falei, tô. Aí ela não sabia se ela chorava comigo, se ela ria de mim, sabe? Mas é impressionante. Aí, não sei se... Não é cientificamente provado, mas é impressionante também a capacidade de vocês suportarem a dor. Né? É o limiar de dor. Como no tomo tudo varia, mas no geral é mesmo. E olha só, essa coisa que a Isadora começou e a gente não falou, que se todo antidepressivo engorda. E vicia, viciar, que é um dos motivos de não engorda procurarem. Né? Sobre engordar, gente, antes do doutor responder, pelo amor de Deus, você está morrendo de depressão. E você vai ficar preocupado se você vai engordar, pelo amor de Deus. Cuida da sua cabeça, que depois o corpo vem. Muito bom você falar isso. Na maioria dos casos, a gente tem que ver o risco-benefício. Né? A gente tenta acertar tudo que o paciente precisa. Mas tem momentos que a gente não consegue acertar tudo. Então, é um efeitozinho colateral do remédio que incomoda. Está incomodando. Mas está sendo mais benéfico ou não está sendo benéfico? A gente pode mexer agora, não pode mexer? Então, muitos pacientes engordam do peso, seja ganhar peso, ou seja perder peso. Tem uma queixa muito comum, que é a diminuição da libido. Muito comum. E aí, quando a gente consegue escolher um medicamento que não tem essa influência, ou consegue associar um outro medicamento que ajuda, a gente faz. Mas, às vezes, a gente não consegue. Eu falo, peraí, o que a gente precisa agora? O que vai influenciar mais no seu libido? Se é medicamento ou é o seu estresse emocional? Até porque o estresse emocional, a pessoa não vai ter libido. O estado que a pessoa chega para procurar um remédio, ela não está com a libido lá muito boa também, porque a vida toda é muito ruim, né? Sim, é isso que eu estou falando. Então, influencia demais isso. Mas existe uma preocupação, inclusive em homens. Entendeu? E tem pacientes que falam assim, não, eu prefiro trocar o remédio. Tudo bem. É a escolha, a gente tenta... enquanto profissional, a gente tem que se virar para dar algum jeito. Sim. Mas, de fato, a gente precisa... primeiro, ver o risco-benefício, qual medicação vai ser melhor para você. Eu tenho uma primeira escolha, eu tenho uma segunda escolha, eu tenho uma terceira escolha. Tudo bem. Então, vamos ver. A primeira escolha, e você está precisando muito dela, mas ela vai te dar um ganhozinho de peso? Mas vamos tentar um pouquinho. Depois a gente vai para a academia. Ou então toma a medicação e vai correr. E a dependência? Porque a pessoa tem muito medo disso. Né? Isso, para mim, é mais importante do que... é um dos motivos de não procurar o psiquiatra. Né? Porque não é só a medicação. Falei, a terapia, atividade física, dieta, isso tudo ajuda a saúde mental. Né? Mas, de fato, a gente tem diversas medicações no mercado, medicamentos maravilhosos hoje, que não causam dependência. Eu tento buscar esses medicamentos, que tem um perfil de efeito colateral muito bacana. E eu avalio o caso. Então, se a pessoa tem uma tendência a ganho de peso, eu vou escolher um medicamento que promove uma perdazinha de peso, que tem um controle de peso. Se a pessoa tem uma tendência à perda de peso, a gente escolhe um que dá uma fomezinha.
né? Enfim. E em relação à dependência também, os mais modernos, muito Não, pouco, muito né? pouco. Os mais comuns que causam dependência são gente já aqueles, conhece, são o aqueles povo que compra sem funcionam receita. rapidamente, que não tem efeito colateral, que são os tarja preta, né? Esses causam muita dependência. Os outros medicamentos, eles podem causar dependência? Podem, se usados de forma errada. Mas, no geral, o risco é menor. E tem alguns outros medicamentos, como, por exemplo, a Ritalina para TDAH, que todo mundo... Acho que muita gente acha que tem TDAH e quer tomar Ritalina. A Ritalina pode causar dependência? Pode. Pode, inclusive, deixar a sua concentração e o seu foco dependente do medicamento. Eu li há muito tempo atrás em relação à Ritalina, é até legal para a gente falar disso, que ela pode, no futuro, né, aquela criança ali que se utilizou de Ritalina, ser um potencial dependente de drogas. Sim, porque é uma classe das anfetaminas. Né? É isso que as pessoas não entendem. Elas vão no nosso consultório buscando o diagnóstico. Opa, eu tenho TDAH. E você, para desconstruir o diagnóstico, é complicado. A pessoa botou na cabeça. Porque tem gente que quer. Eu lembro, meu pai, quando. Parece que ficou bonito. Eu não entendo isso. Meu As pai pessoas acham que é bonito. Diagnosticado com alguma beleza, coisa. minha falta de concentração não é que eu sou ansioso, eu tenho TDAH. Tenho TDAH. Isso aí. Todo mundo acha bonito. Se eu falar para os pacientes que eu tenho TDAH, eu acho que eles iam tirar foto comigo e postar na mídia social. Porque os outros não. Né? Na saúde mental, a gente está falando em tabu, tem disso, né? Dificilmente alguém posta. A gente posta com o dentista, com o Nutri, com a galera, com a galera da saúde mental, principalmente psiquiatra. Os psicólogos, né? Alguns pacientes meus ainda fazem questão de falar. Agora, a maioria não quer postar foto comigo, os não. óculos escuros. Agradece, fica muito feliz, mas nada de falar que foi do psiquiatra. Depressão pós-parto. Aí as pessoas estão perguntando sobre medicação e amamentação. Interferir no leite. É seguro. Nós temos pouquíssimas medicações seguras no mercado que você pode usar tranquilamente. Não enche uma mão. Né? De psicotrópicos, a gente tem, sei lá, 150 ou 200 na literatura, no espaço do mercado. Mas para segurança de gestação e amamentação, de fato, a gente tem muito pouco. Dá para se tratar. Eu tenho muitas gestantes, muitas. E eu trato elas, praticamente todas elas, com a mesma medicação. Porque é a medicação que me dá segurança, que é muito eficaz, entendeu? Que gosta, que produz uma boa resposta, dá um bom controle. Então, a gente usa com tranquilidade, não tem problema nenhum. Apesar de que eu já encontrei casos do obstetra falar assim, para com a medicação que não pode. Aí a gestante faz crise de ansiedade, depressão pós-parto, porque interrompeu o tratamento. Aí dá vontade de ir lá puxar a orelha. Poxa, por que você manda parar? Tem que olhar, né? O que está botar na balança ali? Porque também... Mas tem casos um pouquinho mais complexos que aí a gente tem que olhar o risco. O que está oferecendo mais risco para a gestante ou para a lactente? Se é a medicação ou se é o transtorno. Porque tem determinados transtornos que a gente precisa de medicações que não tem jeito, não que vai ofereçam poder, um risco mais chato. A gente precisa de usar. Aí a gente vai avaliar. Se a gente não tratar, qual o risco? Se a gente tratar, a gente tem o risco de medicação, então esse risco supera um ou outro. A gente tem que olhar, mas de fato dá para tratar sim, muito bem. As gestantes ficam super bem. Aconselho a gestante que é ansiosa, ou você, mamãe, ou futura mamãe que está pensando em engravidar e é ansiosa, procura um tratamento, vale a pena, porque na gestação tem manifesta os gatilhos, né? Um desequilíbrio emocional hormonal, muito significativo, hormonal. Só muda seus hormônios, ficou completamente pode ser ansiosa, mas pode não ter tido crise, que vai ter crise na gestação, que tem um risco na depressão pós-parto. Pós-parto, exatamente. Né? Então a gente tem que olhar isso tudo. Mas dá para tratar bem, sem risco, com certeza. E a gente estava falando sobre, eu até falei dos meus amigos, essa questão da superprodução. Reparou essa questão do burnout no seu consultório? As crises, assim, jovens, a maior procura de jovens, essa questão de superprodução, ultimamente. A sociedade ficou, como eu falei, muito imediatista, muito hedonista. Então, tudo gira em torno de sucesso financeiro, sucesso profissional. E a gente está aí o tempo todo buscando isso. Então, a gente acaba trabalhando mais, a gente acaba se preocupando mais. E aí isso reflete negativamente na saúde mental das pessoas. Né? Então, assim, muitas das vezes,
não é o trabalho em si que está causando um transtorno mental, né? Mas é a preocupação com o trabalho, é a preocupação que está em casa, é a preocupação se vai faltar dinheiro, se não vai faltar dinheiro, é a preocupação com a família. E tem um ambiente Isso também, né, influencia doutor tudo. Danilo? O ambiente hostil, assim, ou não tem nada a ver. Tipo, se você estiver trabalhando muito, mas num ambiente bom, ou se você estiver num ambiente muito ruim ali, com um chefe ruim, com uma, sabe? Sim, Tem a não, ver isso ou influencia não? Ou é só muito. trabalhar Isso influencia muito. A gente tem a parte que a gente tem que olhar que é burnout, mas peraí, o trabalho é tão massacrante assim, é tão estressante. Não, não é. Então a culpa é do trabalho? Peraí. Ou a culpa é do relacionamento que está em casa? Né? Ou a culpa é de um problema familiar? Ou a culpa é de um parente que está doente? Culpa que eu digo assim, o fator que está influenciando mais. A coisas que não deveriam. Agora, de fato, devido a essa busca toda e tudo mais, e as empresas procurarem mais esse mercado que busca produtividade, né, que busca desempenho, isso influencia muito. Ficou muito automatizada essa visão empresarial. Então, as pessoas têm que render a qualquer custo, inclusive a custo da sua própria saúde mental. Sim. Então, hoje, o esgotamento profissional, que no CID 10 ainda, a gente não tem o CID de burnout, é esgotamento profissional, apareceram muitos casos. Tem alguns que o pessoal fala, é meu trabalho para tentar dar um pulinho fora, os dias de a gente tem que tentar ter a destreza de, e aí é muito de não difícil, cair né? nisso. Aquilo, né? Como é que você vai entender? É igual o caso do afastou pelo INSS. Cara, como é que o pobre do perito sabe? Né? Porque não tem um exame que você leve lá e mostra aqui, ó, meu crânio está rachado, eu estou machucada. E o absenteísmo é absurdo. E a galera da perícia também. E acabam que eles pecam justamente nessa avaliação, que tem os que precisam e não ganham, e tem os que não precisam e ganham. Então, assim, é muito complicado, entendeu? Mas, de fato, aumentou muito, é muito significativo. A ponto da OMS já tentar respaldar mais essa questão de burnout e tudo mais. Mas, enquanto a gente que é profissional na saúde mental, na medicina do trabalho, a gente entende um pouco a visão do empregador e a visão do empregado. E a gente sabe que o empregador não quer uma pessoa doente. Uhum. Na iminência de um laudo, de um atestado, ele não pode fazer nada, mas depois que volta, perde esse emprego. Uhum. Eu vejo isso muito acontecer. Então, é uma situação bem delicada. Uma coisa, a gente até falou aqui num episódio anterior, inclusive, do trabalho depois do trabalho, né? De você nunca parar de trabalhar. E a gente falou justamente sobre a função dos recursos humanos, né? Que o recurso humano, o RH de uma empresa, ele deveria cuidar de olhar o que está acontecendo com aquele funcionário, né? E na maioria das vezes não é isso que acontece. Então, assim, porque às vezes, igual às vezes a gente fala, estou insatisfeita. Às vezes não é o meu salário que está me deixando insatisfeita. Às vezes é eu poder sair para ver meu filho cantando na escola. Às vezes, sabe? É uma coisa idiota, mas que se o RH for presente, ele percebe o que está gerando essa angústia naquela mulher ou naquele homem que está ali dentro daquele ambiente de trabalho. Mas a gente não tem isso muito. A gente não tem nem psicólogo nos RHs hoje, né? São poucas empresas que se preocupam com a saúde mental do trabalhador. Poucas. Algumas ainda fazem palestras e tudo mais, mas uma coisa meio automática, se limitam a isso. Vamos fazer porque tem que fazer. Poucas empresas. Mas, né, e a galera aí que está escutando a gente, que está vendo a gente, os empresários, eles têm que botar na ponta do lápis. Faz-se tanto cálculo, né, do que é produtivo, do que não é produtivo, e não pensa nisso. Você ter um investimento em prevenção à saúde mental dentro da sua empresa é altamente lucrativo. Vai te poupar gastos futuros. Agora você pode ter, vou manter um profissional ali com um salário de saúde mental, uma equipe, um programa, enfim, o que quer que seja, vou manter isso, vai. Mas se você é uma grande empresa, que você tem lá, sei lá, 1.000, 2.000 funcionários, coloca quantos funcionários são afastados por transtornos mentais. Hoje é uma das maiores causas de afastamento de trabalho. Quantos especialistas, quantos profissionais incríveis vão embora porque estão morrendo, entendeu? Exatamente. E justamente por ele ser incrível, que é trabalhar muito.
Né? Eu só sei essa questão de trabalhar demais quando começa a me dar... Eu até falei no último episódio nosso, Isso, me é dá coisas engraçado, físicas. né? Então, a última vez Como que é eu que é do tive... tremer o olho? Não, na faculdade só um olho meu tremia, uma pálpebra me tremia. Aí agora, eu já formada e tal, já começaram a aparecer vários roxos que eu não sabia. Eu falei, gente, onde eu bati? Eu não sei que roxo é esse, vários. Aí os dois começaram a tremer e eu falei, não tá bem, deixa Tem eu que passar parar. o endereço de novo para Isadora, doutora. Depois passar. a gente me passa o marca o endereço. horário. Marca o horário. Tem uma pergunta do Instagram que é qual a relação entre burnout e depressão? Então, o burnout é o que eu falei, é o esgotamento profissional. Óbvio, o que eu entendo? Quando a pessoa apresenta, na maioria das vezes, estou novamente generalizando, quando a pessoa apresenta um transtorno mental, e pode ser ele o esgotamento profissional, eu já entendo, isso é uma coisa automática, apesar de não ser uma via de regra, mas eu já entendo que a pessoa já tem uma instabilidade emocional de longa data, que não aparecia e que agora está aparecendo pelo estresse do trabalho, né, pela cobrança, enfim. Mas uma relação específica, se uma coisa leva a outra como regra, não. Obviamente, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, que já tratou, a chance de você apresentar um outro transtorno depressivo, principalmente num ambiente hostil, né, num ambiente de trabalho na qual você é muito cobrado, você precisa de produzir muito, né, enfim, te gera muito estresse, a chance de você apresentar esgotamento profissional é muito maior do que uma pessoa que até então não havia apresentado nenhum transtorno mental. Até os episódios de pânico, né? Tipo, eu não Até os quero episódios mais de ir pânico. lá. Então, você chegar lá, aquilo é um pavor para você. O lugar onde você trabalhava todo Sofrimento dia. pra sair de casa. Aí, essa eu deixo para você. Tem mais uma perguntinha aí. Como é o uso... É o uso da cannabis. Eu nunca tinha nem lido sobre isso, o uso da cannabis para tratamento na psiquiatria. Mas é o uso como? É o uso fumando maconha ou é o uso Não, em uso medicamento? medicinal. Medicinal, mas tem gente que tem liberdade para fumar porque... Sim, mas eu não sei. É até minha dúvida também, porque uma vez eu comecei a ler uma profissional da Anvisa falando sobre isso, mas eu não terminei de ver. Até um podcast sobre isso. Não, eu tô falando isso porque eu tenho um amigo que tem HIV, mas assim, ele já até morreu, porque ele teve lá, não tinha, né? Morreu. Mas assim, lá naquela época, lá atrás, que a gente era muito jovenzinho, e ele realmente ficou doente e tal. E ele tinha uma autorização para usar maconha na rua. Porque ele fazia disso alívio, sei lá, porque o médico autorizou, eu não entendo. Aqui me parece que tem a ver também com medicação. Inclusive, tem algumas doenças que são tratadas com medicação baseadas, né, na cannabis. O uso da maconha, na verdade, o uso da maioria das substâncias, né, que causam dependência, inicia-se o uso e depois a dependência ela vem em detrimento da saúde mental. Que a pessoa que não usa fica estressada, fica ansiosa, surta, enfim. E falando diretamente relacionado ao uso de maconha, da maconha fumada mesmo, né? Não medicamentosa. Que é a droga ilícita. Estou falando isso, mas não a nossa discussão aqui não é entrar na questão legal da coisa, mas a maioria das pessoas que usam diariamente, elas usam para se acalmar. O dependente de maconha, ele usa para manter calma. É como se fosse um ansiolítico. Se ele não usa, ele fica muito ansioso, muito estressado. Então, ele usa. E aí, dependendo do seu trabalho, dependendo do seu estilo de vida e tudo mais, vai usar 2, 3, 4 vezes por dia. Quanto mais estresse tiver, se a busca é por isso, né? E aí vem-se o estudo com o óleo, né? Que não tem a substância que é tão maléfica, mas que ainda existe um risco de lesão neurológica. Né? Eu sou muito claro com meus pacientes que eu prescrevo canabidiol. Olha, a gente está, mais uma vez, avaliando o risco-benefício, como qualquer outro medicamento. Sim. Porque quando surgiu, e existe uma certa demanda comercial, né, que incentiva ao uso. É como se o canabidiol fosse a melhor coisa do mundo. A solução de tudo. E não é. Na verdade, foi desenvolvido, principalmente os principais estudos, né, que nós temos relacionado à epilepsia refratária. A epilepsia que a gente já usou tudo que a gente possa imaginar, a gente não conseguiu. Vamos usar o canabidiol. Aí começam a aparecer alguns outros estudos falando que trata bem autismo, né, e TDAH não.
retardo mental, enfim, algumas outras doenças que, de certa forma, têm algum efeito. Poucos estudos. Ou seja, hoje a gente usa muito o canabidiol off-label. A gente não tem um estudo, medicamento muitos liberado estudos. já no Brasil? Hoje é um medicamento liberado pela Anvisa. E é muito você caro? Você encontra em qualquer Ou não? farmácia. O paciente que precisa de dose baixa não fica em menos de R$2.000 por mês. Eu estou perguntando porque, assim, às vezes a pessoa fala como se também fosse assim, eu posso comprar, porque eu resolvo o meu problema. E não é bem assim. Tem né? esses Eu não tinha mitos essa noção aí. do valor Tem esses do mitos. custo, não. Aí tem a galera que usa maconha, que a gente já está começando a usar para tentar tirar a dependência, mas tem uma galera que procura a gente para usar achando que o óleo vai substituir o fumo. Tem disso também, tem bastante disso. Tipo, aquele momento que eu quero ficar relaxado, eu vou poder tomar um remédio. Mas é uma medicação relativamente nova, apesar de alguns anos já ter lá fora. Eu faço isso sempre. Normal aqui pra gente. porque a gente fala. E alguns anos já tem lá fora, a galera estava importando, né? Estava sendo liberado essa importação, agora a Anvisa vem e libera hoje no mercado, que não é uma receita tão controlada, é um medicamento tarja preta, uma receitinha azul comum que todo mundo conhece. Então, assim, tá aí. Você vai ali na farmácia, tem lá. E relativamente fácil de comprar, mas a gente precisa identificar para que serve, se vai ter resposta, se não vai ter resposta, qual é o risco daquilo na vida da pessoa. Mas está difundido, apesar do preço caríssimo. Mas está tão famosinho que as pessoas preferem pagar esse alto preço, né? Querem pagar esse alto preço e que não vai ter uma grande resposta. Ótimo. A gente vai falar agora de transtorno afetivo bipolar. TAB. E aí? Como que a gente... Me remete a uma das primeiras perguntas que vocês fizeram. É uma dos transtornos que às vezes tem paciente que a gente leva até 10 anos para diagnosticar. Pasme. E se você olhar no critério diagnóstico, é exatamente isso. A gente tem determinado tipo de transtorno afetivo bipolar que precisa de ter apresentado um episódio ao longo da vida, entendeu? 2 episódios ao longo da vida. Então, algumas vezes isso passa despercebido. Sim. E pode ser ou a só um pessoa estresse. passou sozinha por episódio, ou a pessoa apresentou um episódio diante de uma situação na qual aquela reação parecia normal àquela situação. Então não é incomum da gente encontrar paciente que já há anos aí não conseguiu ser diagnosticado. É importante e engraçado que eu vim falando com a Isadora no carro. Eu leio muito sobre isso. Eu tenho me tratado e eu sempre falo para as pessoas porque eu não gosto, não tenho vergonha de nada que eu passo. Eu tive várias recidivas na depressão e a gente tem procurado entrar na coisa do transtorno afetivo bipolar e não tenho problema com isso. Estou tomando medicação para ver se é isso, se a gente vai encontrar, porque é muito triste você viver nessa oscilação de estou muito feliz e estou muito triste, estou muito feliz, estou muito triste. E as pessoas têm uma ideia errada do bipolar. Elas acham que o bipolar é aquela pessoa estúpida, né? Eu ainda vim brincando no carro com a Isadora. Cara, meu marido é tipo, agora ele está aqui, de repente ele fala, não, é ele. Mas ele não é bipolar, ele não tem oscilações de sensações. Não, isso é estupidez, entendeu? Porque as pessoas confundem. Ela é bipolar, vive com mau humor. E não é isso. Então, eu queria assim, que você definisse melhor o que é a bipolaridade, porque as pessoas parassem de falar que a pessoa estúpida é bipolar. Dar nome ao porque que não é um sofrimento muito grande você descobrir que você nunca teve estabilidade na vida de fato. Né? Você está buscando por isso, porque você sempre viveu numa montanha-russa. E não é, e você não, né? E o outro lá faz uma resposta para alguém, lá o bipolar. O bipolar é doido, ele grita com todo mundo, não é isso. Né? Alterações de humor, elas são características normais do ser humano e inerentes a diversas situações. Tem gente que oscila mais de humor com pouca situação, mas é da personalidade da pessoa. Tem aquele que é mais ranzinza, aquele que é mais feliz. Né? Então, as oscilações de humor, né, no nosso dia a dia é extremamente natural. Hoje eu saí de casa com preguiça, fui para o meu primeiro consultório. Né? Atendi tranquilamente. Do primeiro para o segundo, eu já recebi uma notícia que me deixou irritado. Né?
me deixou um pouco aflito, nervoso, então já me tira um pouquinho aquela paz, aquela felicidade. E aí você já entra meio que ansioso, aí já entrei meio que ansioso para o meu segundo consultório, e a gente vai desenvolvendo, e daqui a pouco te dá aquela sensaçãozinha de vazio, te dá uma prostraçãozinha, mas você continua. Aí daqui a pouco você sai, come alguma coisa, né? Chupa uma bala, já melhora, já está se sentindo bem, e por aí vai. Isso são sensações naturais. Todo mundo tem todos os dias. Não tem como você ser feliz 24 horas. Não tem como você ser triste 24 horas. Não tem como você ser irritado 24 horas, apesar de que tem algumas pessoas que são bem irritadas. Mas não tem, são oscilações normais do nosso humor. Quando a gente fala de um transtorno de humor, especificamente de um transtorno afetivo bipolar, não são essas oscilações. As oscilações de humor são muito características, que qualquer pessoa que presenciar um episódio vai falar assim, isso não é uma alteração de humor normal. Mesmo sem a sabedoria, sem a destreza do transtorno. Não tem nada no meio que levou a essa alteração. E as características das fases, elas são muito únicas, entendeu? No transtorno afetivo bipolar. Então, assim, quando a gente fala assim, da depressão no transtorno afetivo bipolar, não foi aquela tristezazinha que você sentiu no final do dia, chegando à noite, depois passou. É uma tristeza profunda. Muitas vezes sem motivo, entendeu? Como a ansiedade, a irritabilidade, a alegria, que pode ser a fase hipomaníaca ou fase maníaca, são muito excessivas. É mania de compra, pode ter delírio, pode ter alucinação. Quer dar uma festa no meio da terça-feira do nada. Uma agitação absurda. Tem gente que fala muito rápido, assim, muito elétrico. Então, quando você olha uma pessoa, a fase hipomaníaca ainda é um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente fala da fase maníaca, dificilmente alguém vai falar assim, não, isso é normal. Não é normal. E tem não cura? É uma alteração. Tem tratamento. Tem tratamento. E não sei se tem alguma pergunta aí que fala sobre cura de transtornos mentais, que é uma coisa que todo mundo pergunta. Sim. Entendeu? Mas tem tratamento. E, especificamente, no transtorno afetivo bipolar, o tratamento não nos dá 100% de garantia que a gente não vai ter um episódio. Essa é a grande questão. Então, o paciente ele tem que passar por um processo de aceitação muito bacana, porque essa aceitação vai dar vigilância para ele. Essa aceitação vai dar limite para ele. E a terapia, eu acho, vai né, dar doutor? Porque a terapia. Aí você consegue mensurar exatamente. Ó, tem alguma coisa estranha. Eu não tô no... Vai dar autoconhecimento, vai falar assim, opa, peraí, aconteceu nada para ficar desse jeito. Posso estar aí perto de um episódio, um novo episódio. Então, o que a gente pode fazer? Então, isso é muito importante, a aceitação do transtorno pelo paciente e esse processo de autoconhecimento, de limites e tudo mais, para que a gente tente ao máximo evitar um episódio. Porque os episódios extremos são muito ruins para o paciente e para quem convive. Tem essa, né, Isadora? Do Instagram também. Como que a gente lida com as pessoas bipolares? Amarra, entendeu? Tô brincando, gente. Nos momentos de estabilidade, né, onde a gente não tem... Normal, como qualquer outra pessoa, não tem porquê a gente viver pisando em ovos com as pessoas, não tem lógica. Né? Até porque a pessoa que tem o transtorno, ela tem que saber os limites e ela tem que buscar um autocontrole para não engatilhar uma crise, para tentar não engatilhar. Agora, nos momentos de crise, é difícil de lidar, tem que manter a calma e chamar ajuda, ou levar até a ajuda. Por isso que é tão importante que a pessoa reconheça, se assim, procure ajuda, tenha o tratamento, saiba medir o que está acontecendo. E a família também entender, e as pessoas em volta, que trabalham. Fala, gente, eu estou bem sabe? Porque pode ser, você está bem aqui, a gente está, às vezes, anos estável, e de repente, do nada, você apresenta uma crise. Do nada, assim, pode acontecer. Então, o que fazer nesse momento? Aí, realmente, é manter a calma, tentar acalmar e chamar profissional. Opa, não está certo, vamos... E quando a gente fala, isso veio... eu não lembro, eu estava no Instagram também, eu não lembro se foi colocar, agora estou na dúvida da esquizofrenia, não. Porque as pessoas têm mania, né, de achar que tudo quanto é doença, todo transtorno é igual, esquizofrênico, né? Então, eu tenho transtorno afetivo bipolar. É esquizofrênica você? Não sou esquizofrênica, né?
Justamente o que a gente Cada falou coisa no é início, uma né? coisa, Os sintomas flutuam e a gente tem os diagnósticos diferenciais. E por incrível que pareça, o transtorno afetivo bipolar, um dos principais diagnósticos diferenciais é a esquizofrenia. Às vezes a gente encontra um paciente que a gente fica, é esquizofrenia ou é transtorno afetivo bipolar? Você fica. Justamente porque as duas entidades cursam com psicose, cursam com delírio, com alucinações, com agitação, com tristeza profunda. Então é bem delicado. E qual que é mais difícil de tratar? Tipo assim, se a gente tiver que colocar num degrau, é pior ser esquizofrênico ou é pior ter transtorno afetivo bipolar? Ou tudo tem controle? Porque às vezes a pessoa tudo fala tem controle. Que o esquizofrênico não vive. Tudo, pode não, viver? pode. Tudo tem controle, eu vou te falar. E você provavelmente já conviveu com pessoas com esquizofrenia. Sem saber. Provavelmente. A pessoa confunde, eu acho que é esquizofrenia com a psicopatia, né? Que é uma coisa que não tem nada. E aí realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque as pessoas acham que o esquizofrênico mata, que ele aquele serial killer, é sempre o esquizofrênico, né? Pode matar. Nos episódios psicóticos, tem. O bipolar também pode. Também, porque tem psicose. E psicose tem alucinação, tem delírio, tem voz que fala. Opa, mata alguém, ou se mata. Existe isso é real para o paciente. A pessoa está escutando uma voz que está mandando a pessoa fazer determinada coisa. Tanto que a lei respalda muito isso. Né? A gente tem respaldo legal para pessoas que acabam cometendo um crime, né? Mas dentro de um transtorno, dentro de um episódio. E muita gente se utiliza disso até numa defesa que não tem nada. Né? E isso, se a gente for estender esse assunto, vai dar pano para manga, né? Mas só pegando um gancho, isso bate muito com o processo de desinstitucionalização das unidades psiquiátricas hospitalares, né, de longa permanência. Em Friburgo a gente está vivenciando isso. No Carmo a gente fez isso muito bem. Fechamos o Teixeira Brandão, o Hospital Colônia, e está todo mundo hoje na rua. Os pacientes estão hoje na rua. Mas no início, quando a gente tirou e botou eles para as casas, para as residências terapêuticas, a população ficava com medo. Peraí, eu vou morar perto de um maluco, vou morar perto de um doido, ele é perigoso. Qual o nível de periculosidade de um paciente? Na verdade, a gente ia falar nisso e tinha até essa pergunta, tem caso de periculosidade, o que a gente faz com essas pessoas, né? Que estão agora aí fora do manicômio. Mas tem tratamento, tem controle, tem cuidado. Muito mais periculoso é o cara que rouba milhões. É o político que rouba milhões. Que muitas pessoas morrem em detrimento disso. Sim. Muito mais perigoso é o cara que é assassino, que a gente não sabe quem é que mora, que às vezes mora perto da gente. Enfim, o tráfico e outras coisas mais. Sim. Então parece que tem uma inversão de valores. Quem é perigoso? É o paciente, é o doente mental. Tem essa curiosidade que a gente consome muito, até a gente fala de filmes, séries, né? De serial killer, a gente vê documentários. Eu tenho interesse, porque eu gosto de ver sobre comportamento humano. Então, assim, eu estava até olhando lá da minha prateleira, que se meu noivo quis pensar em me trair, ele vai chegar na minha prateleira, tá assim, crime e castigo, matar, né? Tal, a história da... Vários livros. Você vai matá-lo depois ou se... mas eu digo, acho interessante, não que seja engraçado, óbvio que eu não estou falando que é engraçado, mas a mente criminosa, e a gente acaba pensando nisso do psicopata. Mas né? aí, que existe sociopata, existe. Mas é diferente. É diferente. Mas existe o cara, existe a pessoa que é maldosa, que é má mesmo, que mata por bel prazer. Mas quando a psicopatia não seria só não ter, não só isso, não é? Lógico que é muito mais amplo, mas assim, eu não demonstro culpa pelo que eu fiz. E você acha que um político desse que desvia milhões, ele demonstra culpa? Não, pelo contrário. Não, ele dorme Vou tranquilo. mais além, porque não demonstrar culpa ainda vai. O pior é que tem muitos que fazem cara de santo, de anjo. Né? Então, que desviam, inclusive, de instituições que tratam da saúde das pessoas que não têm dinheiro. E eu vi um documentário uma vez que eu achei incrível, que fala que assim, as pessoas, a gente pensa que no Brasil não tem muito psicopata, né? Assim, eu digo esses criminosos em série que a gente vê e tal, nos Estados Unidos, né? E aí que o documentário falava justamente que um estudo aponta que os psicopatas no Brasil, eles ocupam altos postos dentro da política, dentro das empresas, entendeu? Que são pessoas que desviam valores, são pessoas que abusam assim emocionalmente do funcionário, sabe? Esses são os psicopatas brasileiros, eles não vão lá matar. No meu último congresso, uma pessoa da plateia perguntou para a palestrante,
E a situação, assim, isso não é psicopatia, isso não é sociopatia, isso é uma pessoa má, diferente. Entendeu? Então a gente tem que diferenciar bem isso, que a gente acaba achando que o doente mental, ele é o grande vilão, né? É ele que vai ele te fazer que é o maldade. perigoso, ele que está fazendo de propósito. Não. Infelizmente, tem, né, transtornos mentais e pessoas, né, portadoras que acabam cometendo crimes. Existe. Mas E que quem até... pessoas ruins de coração, pessoas más, cometem muito mais crimes. Sim, e essas que às vezes não vão conseguir um tratamento adequado, né, doutor Danilo? Essa que é a preocupação, assim, às vezes, né? A gente vai falar disso mais para frente, para a gente falar de política pública. Só terminando com as perguntas do Instagram aqui, que são fora da parte de política, que é uma coisa que eu não sei o que é. Você sabe o que é? Do narcisismo? Queria saber mais sobre narcisistas vulneráveis. Narcisistas vulneráveis, enfim. É um termo não estou conseguindo identificar o que a pessoa... Clarice, você tinha que ter explicado melhor isso para nós. O que a gente tem, na psiquiatria, nós temos transtornos de personalidade. E um deles, é o narcisismo. Borderline é muito comum, histriônica é muito comum, a gente vê muito. Um deles é o transtorno de personalidade narcisista. Que é aquela pessoa que a vaidade dela é fora do normal. Quando eu falo isso, porque a gente fala ansiedade. É inerente, é normal ser humano. Tristeza, vaidade. A gente tem a nossa vaidade. Né? Seja por uma questão física, por uma questão de roupa, enfim. Ou seja, por uma questão de posição na sociedade. Eu acho, pela pessoa que perguntou, que tem a ver com relacionamento homem e mulher. Então, assim, a gente vê muito essa coisa do homem que subjuga aquela mulher, sim, né? Porque tem ele é o máximo, coloca... Sim, eu acho que tem a ver, entendeu? Que beira o machismo, né? Não, ele é o máximo. Mas tem o cara que tem as pessoas narcisistas, né? De transtorno de personalidade narcisista, que querem... falar que tem poder, falar que é o melhor, enfim. Através do subjúdice. Mas tem esse transtorno de personalidade. E isso, repito, é uma vaidade totalmente fora do comum. E com certeza vocês já devem ter conhecido pessoas assim. Sim. Eu certamente. Você deve ter pensado na mesma pessoa que eu, mas... Olha só, a gente também tem que falar aqui que o doutor Danilo é candidato, é pelo PP, não é isso? Isso. À Câmara Federal, no Rio de Janeiro. Então, vocês estão ouvindo aí no estado do Rio de Janeiro, nossos ouvintes e espectadores do YouTube. Já fiquem ligados aí. E a primeira pergunta que eu queria fazer é por que decidiu entrar para a política? E eu vou contar uma história rapidinha. Minha mãe fica muito triste quando os médicos entram para a política, porque ela fala que eles deixam de cuidar dela. Então, que ela não gosta disso. Eu acho que ele estava trabalhando em pouco lugar. Por isso que ele eu também estou achando que está com pouca Estava trabalhando pouco, né? Pois é. Eu vou comer um queijinho, que deve estar bom, não comi até agora. Será que eu não pensei muito? Enfim, uma breve história, né, para não tentar me alongar nesse assunto, que é de suma importância na minha vida, obviamente. Mas, enfim. Meu pai já foi prefeito de Carmo 2 vezes, foi vice-prefeito de Carmo 2 vezes. Então, eu nasci na política. Essa é a verdade. Em 84, quando eu nasci, meu pai já era vice-prefeito. E meu pai me carregava para todo lugar e eu tomei gosto daquilo. E eu tenho muito orgulho em falar do meu pai, porque ele, para mim, ele é um ídolo na política. Ele é um cara que é um exemplo para mim na política, tanto do jeito de se fazer a política, de como você, né, exerce a política, como também da questão de caráter e de honestidade. Graças a Deus, hoje, meu pai, apesar de algumas questões serem inerentes ao cargo de gestor, mas, graças a Deus, a gente não tem essa consciência pesada. Meu pai é um cara que ele bota a cabeça no travesseiro e ele dorme tranquilamente. Eu costumo dizer que meu pai tinha mais coisa antes que depois. Mas, enfim. Então, assim, o gosto da política já vem disso. Né? E desse jeito da gente estar próximo das pessoas, de eu gostar de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu sempre fiz isso na minha vida. A psiquiatria, eu acho que é um pouco da minha personalidade. Não foi uma decisão restritamente profissional. Opa, vou ser psiquiatra. Eu acho que não. Eu acho que vem desse meu jeito, essa personalidade de conversar com as pessoas, de estar perto, de tentar ajudar de alguma forma. Porque tem áreas, né, na profissão que não tem tanto essa relação. Patologia, né? Você vê que é uma coisa mais, né, de protocolo e tudo mais. Não tem essa afinidade.
Porque a psiquiatria, a gente entra dentro da vida da pessoa. Com certeza. Entende? Então, a gente está ali tentando ajudar em diversas... Não é só o transtorno, a gente está tentando ajudar. O psiquiatra é o jornalista da mente. Assim, porque a gente sabe de um monte de coisa que não pode falar. Sim, tanto muita quanto coisa. você. Então, a gente tenta ajudar no lado financeiro, no lado emocional, no lado conjugal, enfim, em todas as áreas da vida que a pessoa sofre. Então, isso é uma ajuda. O nosso tratamento ele vai além de um tratamento, né? A nossa obrigação é tratar, o nosso dever é tratar. Mas acaba que a gente vai além. E eu vou muito além, né, para tentar ajudar as pessoas, eu gosto. Então, isso vem da minha personalidade. E, né, com as minhas funções que eu venho desenvolvendo, os lugares que eu trabalho, principalmente serviço público, enquanto você fala aí, hoje, aqui na região, eu só não dei plantão em Além Paraíba, eu sou carmense, né, hoje moro em Friburgo, e, pasmem, no Carmo. Não, porque isso foi um pedido do meu pai para uma questão que o Carmo, para a gente, politicamente, era um pouco mais complexo, a gente tinha medo de alguém provocar alguma situação e tudo mais, então a gente ia se expor muito, mas eu fui agraciado em ser chamado para participar da rotina da psiquiatria no Hospital do Carmo, tem 3 anos já, tive que sair agora para descompatibilizar do serviço público, e fiquei muito feliz de estar exercendo a psiquiatria no meu município de origem. Eu continuo atendendo lá na policlínica, mas eu sempre tive vontade de fazer algo pelo serviço público da minha cidade. Então, esse trabalho no serviço público no Carmo, em Duas Barras, em Friburgo, Macuco, já trabalhei, enfim, Cordeiro, Cantagalo, Cantagalo só dei alguns plantões lá no hospital. Cordeiro, Sumidouro, fiquei 4 anos lá com médico de família. Agora, em Duas Barras, estava na zona rural também com médico de família, tive que compatibilizar. Então, a minha vida é muito saúde pública, muito. Então, a gente vê muita coisa, a gente conhece muita coisa. E, né, a cereja do bolo, que foi a experiência da direção. Eu já tinha, né, estado como diretor médico de outras empresas particulares, mas foi direção médica de um grande hospital, como o Raul Sertão. Que isso me ampliou muito a visão de como que a gente pode ajudar e o que nos limita nessa ajuda. Porque quando a gente andava nos outros lugares, a gente via algumas limitações, tudo mais, mas a gente conseguia de um jeito ou de outro. Quando você vai para uma grande coisa, uma grande missão, as limitações também são maiores. As ajudas são maiores, mas as limitações são maiores ainda. Então, isso me falou assim, poxa, como que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso fazer para diminuir essas limitações, para ajudar mais pessoas? Políticas que você pode implementar. Hein? E aí, eu falei assim, mas, poxa, você vai entrar na política e tal. Eu falei assim, a política é uma coisa que está na nossa vida, está na minha, está na sua, está na vida de todo mundo, e é importante. A política é uma coisa importante, é uma coisa bonita. O que não é bonito são alguns políticos. Assim, inclusive, aproveitando isso, eu queria até falar para todo mundo que ouve a gente assiste, que as pessoas confundem muito isso. As pessoas falam, eu odeio política, eu não tenho nada a ver com política, sendo que todo mundo está no meio político. Quando você está falando de violência contra a mulher, você está falando de política. Quando você está falando de políticas de atendimento na área psiquiátrica para as pessoas que não têm condições, você está falando de política, tudo você está falando de política. Você só às vezes a pessoa confunde, eu não quero me meter em disputa partidária. Aí é outra história. Então, todo mundo está imerso no universo político, vamos tirar isso da cabeça, porque tudo é político, tudo, a gente está imerso esquecer a intolerância, né? Que a gente está imerso na política, extremos. não tem jeito. E aí a gente entra no fato, doutor Danilo, que a gente conversou já aqui antes, né, que quanta gente, talvez, até não tenha vergonha, já saiba que precisa de ajuda e não consegue, porque precisa via Sistema Único de Saúde. E a gente sabe que o cobertor é muito pequeno, principalmente na área da saúde mental, porque essas coisas são todas meio que invisíveis. Tudo que a gente falou que é invisível aos olhos, né? A pessoa não está ali gritando no meio da rua, então ela não tem nada, está tudo bem. Então, é lógico que você vai atender aquele, de repente, que é um deficiente ali, mental mais grave, né, alguém, do que você vai, né? Você só tem um psiquiatra e uma psicóloga para atender. Como é que você vai fazer? Então, assim, qual que é o seu pensamento, como deputado federal eleito, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, para implementar um melhor atendimento para essas pessoas que não têm condição, sabe? Porque é possível. E ninguém olha. E dá um desespero na gente, às vezes.
Eu vou te responder aquela primeira pergunta, na verdade, que você falou, que eu deparo algumas pessoas assim, eu não concordo que você entre na política, porque você é um bom médico. Eu fico feliz de ouvir isso, de certa forma. A minha mãe é contra, Fala, tá? cara, Todos poxa, a os médicos. pessoa... Muitos pacientes meus falam assim, poxa, a gente vai te perder. Eu falei, não, não vai me perder. Vai ganhar um cara mais forte. Vai ganhar um cara que pode fazer muito mais. Óbvio que eu não consigo me ver sem exercer a psiquiatria. Então, né, se a nossa caminhada obtiver êxito, de fato eu vou ter que me desdobrar. Consultas online, né, nos finais de semana, enfim. Porque eu não consigo me ver sem a psiquiatria. Porque é o meu coração. Metade do meu coração é a psiquiatria. Sim. Então, assim, a outra metade é querer fazer algo pelas pessoas, né, de uma forma maior. Então, eu fico feliz, né, e fico receoso, mas eu acho que é uma caminhada, é algo que está no nosso coração, que não foi posto para a gente por acaso, e assim a gente vai caminhar. Mas os meus pacientes podem ter certeza que vai ter sempre o doutor Danilo médico e o doutor Danilo amigo junto. Enfim, e essa questão, né, da gente, o que a gente pode fazer foi justamente baseado nessa experiência toda minha de saúde pública. E a gente está falando especificamente de saúde pública, mas se eu for olhar as outras áreas, de turismo e tudo mais, que a gente roda muito, a gente vê o que a nossa região precisa, e a nossa região é um abismo de falta de representatividade. A gente está em Paraíba, que é Minas, né? Eu estou falando especificamente mais do meu interior, do Rio. Sim. Mas essa minha experiência na saúde pública me fez enxergar que a gente precisa de diminuir essas limitações, principalmente em projetos para pessoas menos favorecidas, projetos que hoje não têm grandes investimentos e que precisam ser de grande investimento, como a saúde mental. Que o Brasil se investe muito pouco na saúde mental, muito pouco, numa área na qual é a que mais cresce a demanda hoje. Então, os investimentos são mínimos, justamente porque não se vê, né? Que adianta investir na saúde mental das pessoas se eu não vou conseguir tirar uma foto disso? Não dá para colocar o antes e depois, né? Entendeu? Entendeu? Eu não consigo fotografar o cérebro da pessoa para poder fazer propaganda para mim. Para que eu vou investir em saúde mental? Esse é o pensamento, entendeu? E aí você está falando de uma coisa que fere a saúde da pessoa. E que não só a saúde mental, como quando você tem uma saúde mental ruim, você acaba tendo uma saúde física comprometida. Que é a pressão que aumenta, claro, enfim. Sim. Então, os gastos depois para você recuperar isso são exorbitantes. Na verdade, você tem funcionários menos produtivos, você tem a mão de obra, a massa, não trabalhando, e a pessoa achando que é preguiça, porque ele é pobre, ele tem que trabalhar, não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça. E o tratamento para isso é muito mais caro, porque vai para as emergências. Sim. Vai para o serviço terciário. Então, a conta é simples, mas hoje ela está invertida porque não aparece. É muito mais bacana investir numa grande obra, investir numa doação de carros, em emendas que aparecem fisicamente, né? Vamos construir um grande hospital, vamos construir isso, vamos construir aquilo. Mas e as pessoas que precisam da atenção básica? Né? Do cuidado de saúde primário e principalmente da saúde mental. Então, a gente precisa de inverter isso. A gente precisa de trazer investimentos que, de certa forma, vão ajudar ou a prevenir ou a tratar inicialmente, tratar quando está no início. E prevenção em todos os setores é a melhor coisa que existe. Com certeza. Você desafoga completamente o sistema. Principalmente você no previne. serviço público, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa de limitar. Então, é isso que está no nosso coração, essa vontade de inverter esses valores, né, de trazer os investimentos de uma forma mais adequada, melhor distribuída, né, de forma correta, que os investimentos eles cheguem até o objetivo bonitinho, sem ser tocados ou desvirtuados ao longo do caminho, e que isso reflita na saúde e na qualidade de vida das pessoas, porque a gente não vê isso hoje. E falando em saúde mental, a nossa rede, no geral, é muito precária, tanto de profissionais, quanto de valorização de profissionais, quanto de estruturas físicas, enfim, quanto de projetos. É muito pouco que a gente vê investido. Campanhas de conscientização, né, que é uma coisa tão simples assim, a área da comunicação. A gente vê aí
instituições, né, históricas, né, e fortes, como a PAI, como algumas, tipo a PAI, que se desdobram para conseguir continuar oferecendo um serviço para os usuários, muitas das vezes de uma forma precária, porque depende de ajuda. Depende de ajuda. Sendo que o certo seria essa ajuda ser obrigação do Estado, Sim. uma ajuda de qualidade. E não é. Sim. Então a gente precisa de inverter isso. Isadora, tem uma pergunta para a gente terminar, não tomar tanto tempo, Sim, doutor Danila. foi uma do pergunta Instagram. feita exatamente para você. Se você É. tem um projeto para crianças com necessidade especial nessa empreitada política. Então, quando a gente fala a gente tem muitos projetos que ficam na nossa cabeça, né? Muitas coisas. A demanda vai aparecendo, A e as demanda vai ideias vão aparecendo. surgindo. Mas, de fato, o que está mais claro para mim é justamente essa questão de fortalecimento, investimento e responsabilizar o Estado pelas questões de tratamento, pelas instituições de tratamento. Como, por exemplo, crianças especiais. Foi o que eu falei, a exemplo da APAI. Lá em Friburgo nós temos a AFAP, que são instituições que oferecem o serviço gratuito, mas que não são de total responsabilidade do Estado. Então, dependem muito de ajuda. Vira e mexe, a gente está vendo assim, Pai de Paraíba, vamos fazer doação. Vamos fazer uma no festa, carro, vamos tudo mais para arrecadar. E isso me soa muito ruim aos ouvidos e me aperta, de certa forma, o coração, porque eu falo, gente, o Estado tem condições de bancar isso. O Estado tem condições de dar um tratamento de altíssima qualidade para essas crianças. E por que não é dado? O que está impossibilitando o Estado de com tanto promover esse recurso tratamento? indo, sabe-se lá para ser onde. Está entendendo como? Então, assim, a gente temos projetos? Sim, muitas coisas, né? Mas, primeiro, a gente precisa de cuidado básico. A gente precisa de cuidar do que é mais viável e mais aceitável. Vamos cuidar do que a gente tem, vamos fortalecer isso, vamos dar qualidade para essa instituição, vamos melhorar a estrutura, vamos melhorar o repasse, vamos melhorar, valorizar os profissionais que estão ali, que sofrem também. E tem muitos sobrecarregados e muitos outros que prestam serviço voluntário. Isso é louvável. Sim. Isso não é que a pessoa está lá, não, eu quero que reconheça que eu estou prestando serviço voluntário e que depois me paguem por isso. Não. Mas a instituição está tendo que... Muitas sobrevivem de serviço voluntário porque não tem essa responsabilização do Estado. E não teria nem como pagar alguns profissionais, né, que Exatamente. estão voluntariamente. Como? Entendeu? Aí as pessoas vão lá com esse coração de, poxa, não, eu acho que eu vou ajudar ali porque está precisando. Se fosse para mim, se fosse para alguém da minha família. Então, vamos lá que eu vou ajudar. E vai. Mas o certo seria a gente ter o profissional lá. O certo seria a gente ter estrutura de qualidade lá, entendeu? Para receber, bem remunerado. para receber essas pessoas. Porque se a gente for deixar, se o Estado não oferecer isso e a pessoa for procurar um serviço particular, é caríssimo. É caríssimo. Você vê hoje um tratamento de qualidade para uma criança que tem autismo, é absurdamente caro. Vou te falar que pouquíssimas pessoas... Até porque a gente está falando, a gente não está falando de alguém que vai ao psiquiatra ou psicólogo e toma um remédio. A gente está falando de alguém que precisa de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, de várias pessoas. Então, a gente fala que a PAI, as APAIs oferecem um serviço. Não consegue oferecer no tempo ideal, na quantidade de tempo ideal, mas oferecem. Sim. Mas se você for procurar o que é ideal, que a gente vê que funciona, pouquíssimas pessoas têm. Quando eu falo pouquíssimas, eu não estou nem passando perto da classe média. Eu estou falando classe alta mesmo, porque é absurdamente caro. E que deveria ser responsabilidade do Estado, na maioria dos casos. Sim. Mais alguma pergunta? Não, eu estou impressionada. Esse podcast é muito bom. Amei. Esse podcast é muito bom. Você já sabe o endereço. Já sabe, é segunda-feira, no Carmo. Exatamente. Depois a gente posta todos os locais de trabalho dele. No Carmo a gente deixa eu lembrar onde que eu atendo. A gente tem anotado. A gente tem que colocar só as clínicas para as pessoas procurarem. O bom, né, assim,
não é tão ruim que eu tive que me descompatibilizar do serviço público, mas eu continuo nos consultórios atendendo. Tem muitos pacientes perguntando no nosso Instagram, Ótimo. né, se a gente continua atendendo. Inclusive Graças fala o a Deus, Instagram, né, para as pessoas poderem Sim. ir, que aí a gente não precisa nem falar dos lugares, as pessoas vão ver. DR Danilo Cassani, lá tem, né? Tem os contatos lá, podem falar comigo lá e a gente passa os contatos da clínica. Tem o Instagram da minha clínica também, que é Nova Clínica. Nós temos a unidade em Duas Barras, Macuco e Friburgo, que é do nosso grupo, mas eu atendo também na Policlínica do Carmo, que é de amigos, na Clinova em Cordeiro, Olha isso, na gente. Clinife em Cordeiro, na Clinova em Cantagalo. Eu não sei como é que seu olho não tá Isadora, tremendo. isso que eu ia falar agora. Seu olho não treme de vez em quando? Não dá assim um Não negócio dá, aqui, não dá o meu tempo. aqui que dá. Não dá Não dá tempo. tempo. Não dá tempo. Ah, não sei. Tem hora que eu sento aí e acontece. Isso da Isadora é no olho, não é aqui. Ó. Mas é que tá, eu consegui desenvolver algumas coisas na vida que me tiram o estresse, entendeu? É aquele processo da gente aceitar, né? Tentar, obviamente, aliviar quando der, mas quando não der, a gente conhecer os nossos limites. Sim. Você é botafoguense que nem Sou- eu, não. então Botafogo já te estressa. Não, o já. Botafogo já é uma escola de vida da paciência. Uma Graças a escola de- Deus, esse problema eu e o Caio então, aqui do estúdio não temos. Porque nós eu já sou desde criança, fui preparado para Exato. suportar grandes emoções. Mas assim, o Botafogo é um time chique, ele só não ganha, né? Porque eu acho muito chique ser Botafogo, sabia? Que a gente É faz com elite, ela? né? É meio que elite, é Eu não acho- seleto, é eu bem não- seleto. Eu não acho chique sofrer, não. Também não acho, não. Mas a gente Danilo, tá crescendo, tá ficando Muito, bom. muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu acho que vai ter que voltar algumas vezes, porque eu acho que a gente vai ter que aprofundar em algumas coisas específicas que as Sim. pessoas vão querer. Tomara que vocês tenham curtido também aí, né? E se inscrevam, gente. Vai lá, dá um like. inscreve Pode isso, dar um curte. dislike também, pode comentar o que achou, né? Se foi bom, se Pode foi ruim. reclamar. Se inscreve, segue a gente também no Instagram. E mais o quê? É no Spotify também. Vai lá, Spotify, dá sim. curtir, que eu sou péssima. Spotify tá, tem gente? como curtir o podcast inteiro. Isso aí. Então vem com a gente para Digo Mais. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o bate-papo. Eu gosto muito disso, a gente levar informação para as Sim. pessoas. Informação E foi bem séria, claro, né, assim. com credibilidade, e isso é o mais importante. Então, eu fico muito feliz de participar, né, desse projeto de vocês, que é um projeto muito bacana. E estamos aí. Quando precisar de novo, a gente vem, a gente fala. Gostei bastante. Muito obrigado. Agradecer aqui, né? Que ninguém comeu, mas a gente vai comer agora, tá? Le Gourmet, a Farm Laticínios, que é uma empresa que está nascendo aqui em Paraíba, que vai ter queijinhos e docinhos, iogurtes, coisas deliciosas, tá? Já tô pronta, já. E também a nossa patrocinadora oficial, que é a doutora Tabata Mendes, que vocês fazem esse programa continuar acontecendo. Agradecer ao Caio, aqui o Estúdio Live, que recebe a gente sempre com todo carinho, né, Caio? Uma paciência danada, mesmo quando a gente vem no sábado, né? Mesmo quando a gente vem, ele está ali desesperado que a gente está aqui fazendo e o Flamengo vai entrar em campo. Então, tudo bem. Obrigada, muito obrigada. Pode falar Muito isso. obrigada. Não, você já agradeceu todo mundo. A Amanda, ela já fez... Não, A Amanda fala muito. não é isso. Mas você já agradeceu tudo por mim. Gente, sério, eu gostei muito desse episódio. Estou muito lisonjeada de estar aqui com você. Foi uma honra ter te recebido, viu? Eu que agradeço. Fora a simpatia de vocês, fiquei super à vontade. Tirando que bacana. ele foi me seguir, gente, aí deu um... Né? Não me siga de novo. Agora você já sabe onde é, não precisa me seguir. Não precisa E contar eu já falei em outro detalhes, episódio que eu gente- dirigia bem, né? Então... Era quase um sequestro relâmpago. Mas deu Eu tudo falei, certo. você gostava de ter trabalho. Mas tá bom. Beijo, gente. Beijo, tchau.